Oi, Natália, bom dia. Sobre a sua redação, um tema: alguém está em posição social que lhe ofereça permissão suficiente para matar outros indivíduos? No estilo da UEMA, né? Que você me enviou no dia 15 de novembro de 2023. As anotações foram principalmente quanto ao tema em si, permissão suficiente para matar. Há vários aspectos referentes a esse, como a própria questão da violência, a, a escolha de vidas por outras, o, a questão de várias pessoas considerarem que a vida de outras várias é descartável socialmente, a própria questão da necropolítica, que é a política do extermínio, né? Necro é morte. Política do extermínio, a política que versa que há pessoas que merecem morrer e há pessoas que devem continuar a viver. Então essa separação em grupos. Permissão para matar é uma ideia mais específica. Então em todos os parágrafos tem que dizer sobre a morte diretamente, não apenas sobre a vida, não apenas que a vida é importante ser mantida ou que há pessoas que têm uma vida não valorizada por outras, né? Então, importante não repetir palavra em um mesmo parágrafo, porque várias vezes quando repete palavra, repete ideia também. Se isso acontecer na introdução, a parte do tema fica afetada, fica prejudicada. Se isso acontecer na argumentação, tanto a parte do tema quanto a parte da argumentação em si, da coerência, fica danificada. Então é muito importante, como você fez, se valer de interdisciplinaridade para poder, a partir delas, traçar a relação com o tema, ao mesmo tempo de extrair delas a sua visão de mundo, a sua opinião em si. Quanto às marcações aqui, a introdução e a conclusão foram seus melhores parágrafos. Na introdução, você falou sobre a Cleópatra, a história em si, né, os historiadores, Ptolomeu, muito boas as referências. E você falou de maneira conveniente até o ano de sua morte. E você citou, né, a questão da vingança e a questão da justiça, que tem a ver com o tema, mas não trataram diretamente da permissão de morrer. A reescrita do parágrafo, na reescrita do seu parágrafo, eu escrevi, aliada à questão da vingança e da punição, eu escrevi legitimando a matança. Para ver como, para detalhar ideias, não é necessário escrever muito, é ser direto. E substantivos e adjetivos são as classes gramaticais que mais fazem isso em redação, principalmente na parte da argumentação. Então, ao mesmo tempo, né, a questão que você aborda na tese, né, da apatia social e da manipulação, que essas duas questões ficaram bem distribuídas na argumentação. Na ordem de aparição nessa frase da tese, abordadas no primeiro e no segundo parágrafo, respectivamente. No primeiro argumento, eu marquei quanto à questão da coesão, repetição de palavra em si, e para você não falar do governo diretamente, não falar a ideia de negligência governamental ou não citar o governo ou o Estado diretamente na argumentação, porque fica mais com perfil Enem do que com perfil da UEMA em si, e isso estendido para bancas de temas subjetivos, como a UEMA.
Questão do individualismo que você repetiu, eu tirei da segunda aparição e deixei apatia apenas, né? E questões na argumentação quanto a abordar melhor a permissão de matar, né? Que foi o que aconteceu. Uma marcação que eu fiz na introdução e no primeiro argumento. E isso é resolvido quando eu escrevi aqui, né? Questão da... Questão do despotismo em si, a questão de ninguém estar em posição de ditar quem deve morrer e quem merece viver. Essa é a questão que eu tinha falado da necropolítica em si, né? E associando ao que você já tinha escrito quanto à imoralidade, quanto à questão da moralidade, quanto à legitimação da vingança, essa ideia da justiça em si, e ao mesmo tempo você escreveu fragilidade, fragiliza as relações interpessoais, então especificar como que é fragilizada ou em que sentido, né? E aí, então eu escrevi sobre isso, diminuindo o senso democrático. Que poderia caber aqui o senso de pertencimento, a sensação de inclusão social, né? Então caberiam também essas ideias. Pessoas que são privilegiadas em relação a outras, né? Que já havia sido escrito. E eu tirei, né? Que você escreveu frente à justiça governamental e negligente à moral do Estado. Então eu tirei frente a... ficou apenas a ideia da justiça em si, né? Tirei o governamental e tirei o Estado. No segundo argumento, quanto à ideia da manipulação, né? Ou o que faz várias pessoas manipularem outras, ou o que faz várias pessoas aceitarem a manipulação na sociedade, como se fosse inevitável em si, né? Então, a questão, como eu escrevi aqui, né? Porque a manipulação na sociedade oferece a aptidão de decidir entre classes e ideologias, que você tinha escrito com outras palavras, por causa de quê? Pelo desrespeito ao se ignorarem realidades existenciais. Essa é outra ideia que cabe em várias temáticas. E, como você escreveu o sentido de superioridade e autonomia, eu adicionei enfatizando a incompreensão. E isso, eu adicionei essas ideias e o que você escreveu foi muito bom. Eu gostei mais do segundo argumento do que do primeiro, principalmente porque no primeiro você abordou quanto ao governo e ficou mais uma, uma, é, uma relação com o Enem, né? O que, quanto mais subjetiva é a banca, mais ela desgosta que se aproxime do Enem nesse sentido. E isso vale para a conclusão, né, também, de não colocar a proposta de intervenção, aquele detalhamento como no Enem em si. O que você não fez e o que foi excelente e que colaborou para que a conclusão ao lado da introdução fossem os melhores parágrafos desta sua redação. E apesar de eu não ter anotado no arquivo, questão do título, né? Pelo edital, o título não parece ser obrigatório, mas pela própria prova, né? Na própria prova da UEMA, é inscrito para colocar um título. Então eu não escrevi aqui por causa dessa diferenciação, né, entre o edital e a prova, mas no que se deve basear é justamente na prova, né? Então tem que colocar um título e nós vamos treinar isso, né? Isso não perderia muito ponto, né? Mas perderia ponto. Na verdade, a nota que está aqui já pode ser avaliada, a nota que eu atribuí a esta sua redação já pode ser destacada, né, quanto a ser considerada retirada de ponto pelo título, inclusive na parte do tema ou na própria parte da argumentação, né? Então, a banca poderia tirar da parte do tipo de texto, mas isso cabe muito também no tema, porque no título já se aborda diretamente o tema, né? Então seria isso.
E cadê? Conclusão eu reescrevi, mas havia ficado muito boa, né? Norma padrão, cuidado. Sempre releia a escrita da sua redação, né? Não sei se você tem esse hábito, mas algumas pessoas não têm, e mesmo assim passa despercebido às vezes. Então, principalmente a acentuação, concordância, se houver, que na sua redação nem houve, né? Vírgula. E também para não repetir palavras em um mesmo parágrafo, ou seja, muito próximas, porque principalmente na argumentação isso pode configurar repetição de ideia também, né? Então creio que é isso. Então atenta a essa questão de em cada parágrafo colocar em todos os parágrafos, principalmente os dois de argumentação, colocar a ideia, uma, duas ideias nessa base que sejam mais abstratas do que concretas, para poder se distanciar da objetividade e do sentido palpável de crítica social diretamente do Enem e, e ir mais para o estilo da UEMA e das outras provas de temas subjetivos, abordando uma referência, né, um sentido mais abstrato, mais intimista, que aparecem principalmente nestas seguintes palavras na sua redação. Quanto à introdução: soberania, matança, apatia, manipulação. Primeiro argumento: indiferenças, condenação individual, individualismo, déspotas, quem deve morrer e quem deve viver, né? Imoralidade, justiça, vingança, relações interpessoais. Repare que relações é um substantivo que está no plural, né? Então é mais importante ainda especificar um aspecto dessa fragilidade das relações interpessoais. Por isso eu adicionei na reescrita do parágrafo o senso democrático. Sensacionalismo, decidir sobre a vida alheia, exterminação, aptidão, ideológicas, superioridade, autonomia, consciência coletiva, igualdade. Quanto ao segundo argumento. Esse já foi o segundo, né? Falei do primeiro. Isso, falei. Primeiro argumento, esse que eu falei agora é o segundo, quanto ao segundo argumento. E a conclusão, né? Dicotomia, uma ideia bem abstrata. Indiferença, controle, autoritarismo. Eu coloquei aqui, né? Isso foi o que eu acrescentei, né? Da conclusão. Na verdade, não, né? Sim, é que você escreveu assim, ó. Uma vez que a relevância da posição social contribui para uma realidade negativa. Essa realidade negativa você pode especificar, né? Redação não é necessariamente se estender no detalhamento, mas ser direta no detalhamento, né? Realidade negativa, eu poderia até deixar esse termo desde que acrescentasse algum outro apenas para especificar mais, né? Para deixar mais pontual a ideia, como o que eu coloquei aqui de a relevância autoritária enquadrada na posição social. Contribui para a naturalização da matança. E com isso, conclusão, abordaria, ao colocar isso diretamente da matança, né? Genocídio, matança, já vai mais diretamente ainda ao tema em si. Tá? Então é isso. A argumentação, que a maioria acha mais difícil. Né? Coesão de cada parte, né? Do critério. Tema, você perdeu ponto por causa do título e por causa da falta de aprofundamento em algumas partes da argumentação. Coesão, você perdeu por causa da repetição de palavras, principalmente, em um mesmo parágrafo. Quanto à conclusão em si, qual foi o parágrafo?
Em um parágrafo aqui, você começou frase com uma vez que, né? Só pode começar a frase com conjunção subordinativa como uma vez que, no caso é de causa. Só pode começar a frase assim quando logo depois, na mesma frase, em outra oração, aparece uma ideia que seria a oração principal. Ou seja, uma ideia que complemente essa diretamente. Essa da oração que começa com a conjunção, no caso, uma vez que. Então é mais válido que você nem coloque uma vez que aqui, que foi na conclusão mesmo, né? Eu tirei uma vez que e comecei a frase com a relevância da posição social. Poderia até colocar algum conectivo ou alguma outra conjunção no lugar de uma vez que, mas não é necessário. Né? A coerência, que é a competência 3, né, do critério EMA, diz respeito à argumentação. Então, quanto a argumentar bem, em nenhum momento você se estende em fatos, e esse é um dos pontos um outro ponto positivo da sua redação, né? E seria a questão do aprofundamento, que é o que acontece na maioria das redações, né? Faltar aprofundar em si uma ou mais partes. Tipo de texto é seguir a estrutura da redação, o tipo dissertativo argumentativo, né? O estilo dissertativo argumentativo em si, e ao mesmo tempo seguir a função de cada parágrafo, colocando a opinião na introdução em apenas uma frase e se estendendo em opinião na argumentação. E a norma padrão, que você perdeu, né, bastante ponto, porque em quase todo parágrafo teve algum desvio, sendo que, principalmente no primeiro argumento, que você apresentou mais desvios, né? E isso contou, né? Foi basicamente na introdução e no segundo argumento, muito bem, você não teve, né, desvio de norma padrão, de gramática, né? Mas nos outros parágrafos você teve. Então seria isso. Abraços e, precisando, estou aqui.